Olá, minhas ovelhas fiéis, a paz do Senhor Jesus. Estamos gravando esse devocional hoje para falar do texto de Tito, capítulo 3, a partir do verso 1. Resolvi jogar no YouTube esse devocional até para que as outras pessoas saibam sobre o projeto Ovelhas Fiéis. Está aqui a nossa logomarquinha bonitinha. O que é Ovelhas Fiéis? Entra lá no meu site, deixa eu jogar aqui o Lower Third. Entra lá no meu site, carloribas.com.br. Tem um item da página principal, todo amarelão lá, chamado Ovelhas Fiéis. Leia com atenção o que é o projeto Ovelhas Fiéis. Nós damos cobertura espiritual e assistência pastoral a ovelhas ao redor do mundo, seja no Brasil ou em outros países, que estão impedidas de congregar presencialmente. Exemplo: o irmão é crente, é fiel a Deus, mas tem 2 jornadas de trabalho. Né? Trabalha de tarde, manhã, tarde, trabalha à noite. Então, dificilmente ele consegue ir ao culto da igreja. Não consegue ir a uma igreja. Ou é um garçom que trabalha à noite e as igrejas perto da sua casa têm culto no domingo à noite, você está trabalhando. Você tem folga na segunda e não tem culto. Ou está acamado, não consegue ir à igreja. Ou mora no sítio, ou mora em um país onde não tem igreja da sua língua. Enfim, nós temos vários casos de assistência a esse povo. Mas atenção, não é um grupo de autoajuda, não é grupo de batalha espiritual, não é grupo para crente problemático, viu? A gente recusa muita gente. Eu recebo e-mails todo dia com pessoas querendo fazer parte do Ovelhas Fiéis e a gente não aceita. Porque, eu tenho problema, eu tenho trauma, eu tenho tristeza. Não, é para crente de verdade que gostaria de estar congregando presencialmente e não está conseguindo congregar nesse momento. Então, passa um tempo com a gente, assim que consegue congregar em alguma igreja, dá tchau pro grupo e segue a vida congregando, ok? Então, se você tiver interesse, entra no site, é só pelo site, não adianta colocar comentário aqui sobre quero participar, tem que entrar no site, achar lá o menu Ovelhas Fiéis e mandar o formulário por lá, porque é a única maneira que você tem de entrar em contato com a gente. Nós vamos ler hoje Tito, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Olha que interessante, né? Num momento que o Brasil vive uma polarização política, né? O Brasil e o mundo, nós cristãos temos que ser sujeitos às autoridades. Um exemplo que eu dou a vocês: eu nunca fui favorável a qualquer tipo de ideologia comunista. Nunca fui favorável, já falei abertamente aqui. Para mim, eu não consigo entender um cristão comunista, né? Porque os princípios de Marx, de Engels, os princípios de Lenin, são princípios totalmente anticristãos, né? Anticristo. Para a raiz do comunismo, a pessoa não pode ter um Deus, o Deus tem que ser o Estado, e aí, entre outras coisas absurdas. E aí, então eu nunca fui uma vertente, nunca pendi para uma vertente comunista, mas nós tivemos governo de esquerda no Brasil por 14 anos. E durante esses 14 anos eu orei pelos presidentes que passaram pelo governo, que eram de esquerda, né, partidos como o PT, por exemplo, e orei por eles e orei pela nossa nação. Eu não fui aquele camarada que, eu não votei no Lula, não votei na Dilma, não votei. Não votei. Mas nem por isso fiquei desejando que desse errado, torcendo para dar errado, para ficar lá criticando o governo. Não. Eu entendo que eu sou sujeito aos governantes e às autoridades. Não é? Uma coisa que eu vejo cristãos batendo boca com policial, batendo boca com... Nós somos sujeitos às autoridades. Aí vai entrar numa vertente gigantesca. Mas é o abuso da autoridade. Deixa ele com Deus. Não é? Acontecer alguma situação, seja sujeito, seja humilde e manso. Olha, perceba o resto do texto. O texto diz assim: que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Essa é a minha dificuldade, né? Ser pacífico, cordial, cortês, é a minha dificuldade, é a minha luta diária em ser mais educado, ser mais amável, ser mais doce com as pessoas. Talvez não seja a tua dificuldade, talvez a sua dificuldade seja outra. Cada um tem o seu campo de luta, o seu campo de
de batalha. O meu campo é esse. Não que eu não sou pacífico, eu sou da paz, né? Só que não... Às vezes eu me irrito muito fácil com a burrice humana. Isso me irrita demais. Por exemplo, você coloca um texto lá no YouTube, no Instagram. Você coloca um texto. Livro a R$ 20. Vá até o site carloribas.com.br/loja para comprar. Aí a pessoa coloca lá embaixo. Aonde que eu consigo comprar? Meu Deus, era só ter lido a postagem, né? Todo mundo que produz conteúdo sofre do mesmo problema. Eu não vou lá brigar com a pessoa, claro, mas isso é uma coisa que eu tenho que cuidar porque me irrita muito. Vamos lá. Sejam pacíficos, tal. Verso 3. Pois nós também no passado, olha aí, e é o que eu lembro todo dia e é a minha batalha diária. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Ou seja, antes de conhecermos a Cristo, nós também tínhamos essas mesmas desqualificações que o ímpio hoje vive. E o verso 4 diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Olha que incrível. Não se eu sou bom ou sou um fiel ofertante, um fiel dizimista, apenas isso não significa nada. É porque a graça e a misericórdia do Senhor se manifestou através de Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso que nós somos salvos. Eu vou ler de novo. Verso 4, Tito capítulo 3, verso 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, quer dizer, nós éramos maldosos, nós somos, né? Mas nós éramos piores. E aí se manifestou a bondade de Deus. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, toda a manifestação da bondade de Deus se deu pelo lavar do Espírito Santo. Aí eu faço uma ligação incrível quando Jesus falou com Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito. Olha que interessante, lavar do Espírito Santo. Lavar tem a ver com água, né? Lavar com água. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Isso aqui está falando de novo nascimento. E que se manifestou, né, através de Jesus Cristo. E que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí o verso 7, a fim de que, ou seja, por isso que nós fomos lavados, né? Para quê? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, o herdeiro recebe a herança. A herança são os bens, as posses que o pai deixou para o herdeiro. Nós somos herdeiros do Senhor para receber a vida eterna. Cristo foi e abriu o lugar, nos preparou o lugar e agora nós temos a herança da vida eterna. Então vamos lá? O que Paulo está falando a Tito, nesse capítulo 3 da epístola de Paulo a Tito? Seja sujeito à autoridade, aos governantes, não crie discórdia, não fique criando contendas, evite isso, trate as pessoas com educação, com carinho, com amor, com cordialidade, com cortesia, porque isso vai demonstrar que Cristo está em você. É uma demonstração. Agora, antes nós vivíamos na desobediência, no pecado, nas paixões mundanas, e o amor de Deus trouxe sobre nós a lavagem, a água do Espírito Santo, que nos justificou não pelas nossas obras, pelos nossos atos de justiça, mas pela misericórdia de Deus, e fez com que nós nos tornássemos herdeiros da salvação em Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, que enviou o seu único Filho Jesus Cristo, nós nos tornamos herdeiros. Por isso que nós estamos aqui. Esse é o princípio
fundamental da fé cristã e da salvação. Não esqueça disso. Você é o exemplo de Deus para o mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.